Olha aqui, meus amigos, estou aqui em Alagoa Nova com o técnico de fruticultura Rafael Moraes, né? E Rafael aqui, ele atende a propriedade do seu Edilson de bananocultura, né? E seu Edilson pediu uma orientação sobre os citros dele e Rafael pegou uma realidade aqui que ele vai explicar um pouquinho para vocês. Eu acho que é muito interessante aí para o produtor da Paraíba ficar ciente, né? Rafael, fala um pouco aí dessa realidade que você encontrou aqui nesse pomar aqui do seu Edilson. Bom, pessoal, a gente está num pomar com mais de 10 anos. É um pomar que foi abandonado durante bastante tempo. E nesse caso, o produtor quer reutilizar essa área para algum fim. Então, considerando a cultura dos sítios, a gente tem duas opções. A gente pode fazer a revitalização dessa área, ou como as plantas estão muito deterioradas, fazer uma eliminação desse pomar e a instalação de um novo pomar. Então a gente aqui tem uma planta antiga, né? Essa planta ela apresenta erva de passarinho, que é uma planta que vai parasitar essa nossa cultura. Então essa erva de passarinho ela precisa ser eliminada. A gente consegue visualizar também a presença de líquen no tronco dos citros, mas que é muito comum isso acontecer em regiões com uma alta umidade. Isso não prejudica a produção dessa planta, tá? E a gente também tem em plantas mais antigas, ramos mortos, ramos ladrões, esses ramos mortos, esses ramos que estão secos ou que estão com algum sintoma de doença, eles devem ser eliminados. Nesse caso, para fazer a poda, a gente precisa usar as ferramentas adequadas. É muito comum que o produtor use faca, facão, foice para fazer poda. E essas ferramentas não são recomendadas para esse tipo de manejo. Então, o ideal seria a utilização de uma tesoura de poda e de um serrote de poda. Geralmente um serrote de poda curvado. Então, quando for fazer a retirada de um ramo como esse, que está fora do padrão, fora da formação original dessa planta, a execução da poda deve ser feita primeiro com um contracorte e depois com um corte em bisel para que não haja acúmulo de umidade. Esse contracorte vai evitar que esse galho rasgue quando ele for quebrar. A gente vai ver isso agora. Então na hora que o galho está quebrando, o contracorte vai evitar que esse galho rasgue e danifique o resto da casca. Bom, estamos finalizando aqui a poda nessa planta, aquela planta que a gente mostrou no início. E é bom salientar que a gente tem uma consideração a fazer quanto à poda do galho mais grosso. Então, essa poda do galho mais grosso, ela não pode ser nem muito próxima do ramo que vai ficar, porque obviamente esse galho vai secar um pouquinho. E se ele for muito perto do ramo que vai ficar, essa parte da planta que vai morrer naturalmente, ela vai adentrar e vai danificar esse ramo que vai ficar. Mas também não pode ser muito distante, porque vai haver aqui um roubo de energia enquanto esse ramo estiver vivo, e depois que ele apodrecer, ele pode ser fonte de praga e doença. Bom, finalizando essa poda, nós temos aqui uma planta em que foi estabelecido nela as pernadas dessa planta, que são conformar a estrutura principal. Então a gente conseguiu separar 3 pernas. Ainda existem alguns pequenos danos, mas a gente vai conseguir reparar isso no futuro. Reforçando que sempre que for realizado poda, a gente precisa proteger esses cortes para evitar contaminação por algum fungo. Então passar ou cal da bordaleza ou cal virgem, que é mais comum, é mais fácil de encontrar e já dá um resultado muito interessante.